estúdios da TV Graça Internacional, aqui estão as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça, nos lábios de Jesus Cristo, homem. Abba, Pai. Abençoados com todas as bênçãos espirituais, neste dia vós e eu recebemos o espírito de sabedoria e conhecimento para compreender o mistério que estava oculto, mas que agora foi revelado a nós, que temos a mente de Cristo. Na semana passada estávamos a ler em Efésios 1:9, que diz que Ele nos deu a conhecer o mistério da sua vontade. E hoje vamos falar sobre um desses mistérios que é tão necessário compreender em todo o ministério. Vamos começar com Romanos capítulo 7, versículo 1. É muito interessante. Há aqui uma chave. Já falamos sobre isso antes, mas como é importante entender isso? Diz o seguinte. É uma analogia tirada do casamento. Diz: acaso ignorais, irmãos, pois falou com os que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que este vive? Uma comunidade em Roma que era ignorante. Isto é, eram ignorantes quanto ao significado da morte de Jesus Cristo. Por isso, porque estavam neste estado de ignorância, Paulo diz-lhes: não sabeis que a lei rege o homem enquanto vive? Enquanto está vivo. Mas se um homem morre, a lei não pode tratar como um homem morto. É por isso que quando Paulo diz morrestes com Cristo, ou como ele diz na segunda carta aos Coríntios 5, versículo 14, diz: porque o amor de Cristo nos constrange, pensando isto, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Por outras palavras, também nos é dada uma posição de mortos. Portanto, se estamos mortos, então a lei não pode ter domínio sobre nós. Muitas vezes, quando ouço a imprensa ou as pessoas a zombarem de mim, digo: como te atreves a dizer que não há pecado? Não é que não haja pecado, há pecado em ti, mas não em nós, porque estamos mortos para a lei. E o poder da lei, o poder do pecado está na lei. Por isso, se eu estou morto para a lei, o pecado está morto para mim, mas não para ti e também não para a imprensa, porque eles não entendem. Não entendem porque é que dizemos que não há pecado. Claro que para nós não há pecado. Embora compreendamos que este corpo que temos é um corpo de pecado, mas é o corpo e eu não sou o corpo, sou o espírito que vive nesse corpo. E, como diz em Colossenses 2:11, ele já se despojou do corpo carnal e pecaminoso na circuncisão de Cristo, uma circuncisão entre a minha carne e o meu espírito, para que o que acontece na minha carne não invalide a minha posição de perfeição no espírito. Queres que eu repita, abençoado? A circuncisão de Cristo em nós significa que, embora este seja um corpo pecaminoso, ou seja, um corpo de pecado, o que a morte de Jesus Cristo fez foi uma circuncisão, um corte para que o que acontece no meu corpo físico não afete, não invalide o que aconteceu no meu espírito, a perfeição que Cristo me deu. Mas, quando falamos de Roma, estamos a falar de uma comunidade ignorante. É por isso que Paulo lhes diz: acaso ignorais? Como é que é possível ignorarem que Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, é como um noivo para a igreja? É por isso que no Apocalipse ele diz, falando das bodas do Cordeiro. E depois, quando Cristo morre, é quando se realizam as bodas do Cordeiro. A igreja está casada, mas com outro, com aquele que ressuscitou.
Esta ignorância durante 2000 anos provocou uma apostasia da verdadeira fé cristã. Por exemplo, estamos a falar de comunidades romanas. De facto, às vezes tem à porta somos católicos, apostólicos e romanos. E se ele vos disser que é romano, vejam, ele ignora o que se passou na cruz. Ele não dá valor ao Calvário. Ele não entende. Ele vê como uma história religiosa que se passou ali, ele ignora a importância. É por isso que no versículo seguinte, no versículo 2, diz: porque a mulher casada está sujeita pela lei ao marido enquanto este vive. Mas se o marido morre, ela fica livre da lei do marido. Assim que se em vida do marido se unir a outro varão, será chamada adúltera. Mas se seu marido morre, é livre dessa lei, de tal maneira que se unir a outro marido, não será adúltera. Mas Paulo não está a falar do casamento em si, está a dar um exemplo, uma analogia do casamento. Então ele diz: assim também vós, meus irmãos, estáis morto à lei mediante o corpo de Cristo. Por outras palavras, o corpo de Jesus veio exatamente para nos matar para a lei, para que o pecado não tenha domínio sobre vós. Para pertencerdes a outro, àquele que ressuscitou dos mortos, a fim de darmos fruto para Deus. Portanto, este é um mistério que eu quero explicar às nações. E tornou-se difícil de explicar por causa da sua ignorância. Ignoram até a lei. São legalistas, mas ignoram a lei. Pois aqui Paulo diz: sois ignorantes? E dirigia-se àqueles que conhecem a lei, que eram os que estavam neste caso. Na altura, todas essas comunidades ditas cristãs. Então, o que acontece é o seguinte: vejamos a causa do porquê desta situação. Existe em todo o mundo. Olhemos para Isaías, no capítulo 25 de Isaías. Há uma profecia no versículo 7 que diz: 25, 7 diz: e destruirá neste monte a cobertura com que estão cobertos todos os povos, e o véu que envolve a todas as nações, o véu que envolve todas as nações. Abençoado, meu irmão, meu filho, de crescer em graça, já não fazes parte dessa condição, não tens esse véu, mas as nações têm, elas têm um véu, e é um véu que mantém-nas na ignorância quanto aos benefícios do pacto. Diz no versículo seguinte, versículo 8, que ele destruirá a morte para sempre. Quando Cristo morreu, ele destruiu a morte para sempre. E quem é que tinha o poder da morte? Era o diabo. Então, se ele destruiu a morte, ele destruiu o diabo. Hebreus 2,14. Porque essa é a única coisa que o demônio tinha, o poder da morte. Ao destruir a morte, diz o texto, e ele destruirá a morte para sempre, o demônio por quanto tempo o destruiu? Para sempre. E enxugará o Senhor toda lágrima de todos os rostos, e tirará o opróbrio de seu povo de toda a terra, porque o Senhor o tem dito. Ele enxugou as nossas lágrimas. As pessoas que têm o véu estão à espera que as bodas do Cordeiro aconteçam no futuro, mas isso aconteceu há 2000 anos. As pessoas que têm esse véu dizem: nesse dia todas as lágrimas serão enxugadas de nós, mas as lágrimas já foram enxugadas. Assim que descobriste que és predestinado, que és abençoado, que és uma dracma encontrada, que não te podes perder, que tens um dono, então todas as lágrimas foram enxugadas. Esse véu foi retirado. Naturalmente, esse véu também diz no livro de Gálatas que é um feitiço. Gálatas capítulo 3.
É um encantamento produzido pelo evangelho da circuncisão. Vejam como diz em Gálatas capítulo 3. Diz: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou para não obedecer à verdade? Há alguns culpados neste fascínio, neste feitiço. Ele diz: quem? Quem vos fascinou, se no início vos expliquei e compreendestes? Quem se meteu no caminho? Bem, nós sabemos pela leitura do livro no capítulo 4 que foram os apóstolos da circuncisão, os apóstolos de Jesus de Nazaré, que enfeitiçaram este povo. Portanto, é uma condição, diz, a vós, perante cujos olhos Jesus Cristo já foi apresentado claramente entre vós, como crucificado. Em outras palavras, se ele já foi apresentado como crucificado, a igreja já estava sem aquele noivo. É por isso que Paulo diz: para que possais pertencer a outro, tens de voltar a casar, abençoado. Estou a referir-me à igreja, que a igreja tem de voltar a casar. Reparem em Apocalipse 18, versículo 7, quando o anjo repreende a rameira, a igreja católica, a igreja que os apóstolos de Jesus começaram. Reparem como ele diz, no versículo 7 do capítulo 18. Ei, ela, porque o Espírito lhe diz que está sem marido, não quiseste casar com o ressuscitado. Por que não te casas com o outro no que veio depois da cruz, não antes da cruz? E então a rameira, o espírito católico romano do ramerismo, responde ao anjo e diz-lhe, no versículo 7, quanto ela se tem glorificado e tem vivido em deleites, tanto deu-lhe de tormento e choro, porque diz em seu coração. Ele diz no seu coração, está a falar de indivíduos. Eu estou sentada como uma rainha e não sou uma viúva. Estão a ver isto? Ele diz, tu és uma viúva. Todos aqueles que dependem de Jesus de Nazaré, todos aqueles que estão à espera que ele volte, todos aqueles que têm os olhos postos em Jesus de Nazaré, são viúvos. Estão sem marido. Não têm Jesus Cristo no seu coração. Estão na viuvez. É uma falsa conversão que todo o sistema protestante tem. É por isso que a rameira diz aqui, não, eu estou a reinar, sou rainha. Eu não sou viúva, mas o anjo diz-lhe, tu és viúva, estás sem marido porque Jesus de Nazaré morreu e tu devias casar com o ressuscitado. Mas eles não obedeceram ao apóstolo Paulo. Eles não quiseram obedecer. Então o que é que eles fizeram? Criaram um misticismo a partir da pessoa de Jesus de Nazaré. Colocaram-no numa cruz. Criaram o coração sagrado de Jesus. Todas essas coisas que envolveram o mundo através de terços e novenários. Inventaram os escapulários e as mercadorias de tudo isso. Enquanto o verdadeiro marido está de mãos abertas para a receber, para que ela possa dar fruto para Deus. É o que diz o versículo 4 de Romanos 7. Mas então a Igreja Católica elevou Jesus de Nazaré, fez uma imagem de Jesus de Nazaré, criou um misticismo. É por isso que, na minha segunda vinda, é difícil para eles verem-me. Não me conseguem compreender. Dizem, como é que ele é a segunda manifestação do Senhor? É impossível. Não vês que o que eles têm na cabeça é bruxaria? É um véu que cobre as nações, portanto, elas não estão preparadas para ver o Senhor na sua segunda vinda. Elas não podem ver. Não têm discernimento. Estão na ignorância. São uma comunidade ignorante. Comunidades protestantes ignorantes. Comunidades baptistas, comunidades evangélicas, comunidades pentecostais, todas elas estão na eterna ignorância. Tem um véu, por exemplo. É como se eu andasse por aí com um véu sobre o meu rosto e digo-te, segue-me, que eu vejo bem. Não, porque então cairás comigo no buraco. Vamos cair os dois, porque se eu não vejo, porque eu estou na ignorância. E tu sabes que tu não pode. Isso tem de ser dito com delicadeza, porque eles pensam que nós não acreditamos em Jesus de Nazaré. Pelo contrário, honramos a sua morte.
Compreendemos a analogia. Paulo não tem de dizer a crescer em graça, não sabes que podes casar com o ressuscitado? Não, nós não ignoramos isso. E vocês, se forem honestos, vocês que me estão a ouvir e que nunca ouviram falar disto, deviam dizer, se é esse o problema, deixem-me casar com o ressuscitado e deixem Jesus de Nazaré de lado. Mas o que acontece é que eles acham que vão ofender Jesus de Nazaré, não que vão agradá-lo fazendo isso. Porque ele avisou em Mateus. Gostava de encontrar isso bem rápido aqui. Lá em Mateus ele avisou que todo aquele que puser os olhos nele, vejam, diz em Mateus capítulo 21, versículo 43, vamos para o 42 também. Diz Jesus lhes disse, nunca lestes nas Escrituras, a pedra que desejaram os edificadores tem vindo a ser cabeça do ângulo. O Senhor tem feito isto e é coisa maravilhosa a nossos olhos? Portanto vos digo que o reino de Deus será tirado de vós, judeus, e será dado à nação que produza os frutos dele, isto é, aos gentios. Quem cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quem cair sobre esta pedra, essa pedra é uma bênção quando o virdes ressuscitado, quando o virdes como cabeça do ângulo, mas se o vês nos 33 anos, te desmorona e te quebra. É por isso que estamos a ver um sistema religioso quebrado e em ruínas. Eles nem mesmo sabem no que acreditam. Eles têm milhares de doutrinas diferentes, estão em eterna confusão, não entendem, divergem entre si abençoados. Por quê? Porque têm os olhos postos em Jesus de Nazaré. Vós não podeis pôr os olhos nele, mesmo que o queirais. Compreendo que o amemos pelo que fez por nós na cruz, mas para o honrar. O que ele quer é dirigir-nos para essa segunda manifestação depois de ter ressuscitado. É como um vai-vem de satélite, daqueles que se enviam para a Lua. Começa, mas depois o vai-vem faz o seu trabalho e cai no mar, depois o satélite continua e chega à Lua. É isso que é importante. O vai-vem também é importante, mas tem de desaparecer para que o outro suba e cumpra o seu objetivo. Assim Jesus de Nazaré fez o seu trabalho, morreu, destruiu o demônio, tirou o pecado. Salvou-te, libertou-te, abriu-te um caminho novo, não o caminho antigo, não o caminho velho, mas um caminho novo para tu andares. Porque abençoado, se não entenderem estas palavras, acreditem que tem um véu sobre vós, estáis desfeitos, estáis a sofrer. Vós sois de uma comunidade que é enganada pela falsa religião, pelo véu das nações. Vocês são ignorantes. Romanos diz, o Espírito que ele colocou em nós grita, Abba, Pai. Mas continuas a dizer aleluia, porque és ignorante. Não sabes o que te aconteceu. Não sabeis, não sabes o que te vai acontecer, porque não experimentaste a glória do ressuscitado. Há um último versículo aqui que eu queria usar. É Romanos 8:10. Vamos lê-lo para encerrar esta conferência. Romanos 8:10. Diz: mas se Cristo está em vós, e não ao vosso lado, em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Este corpo pecaminoso está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Ouvi, pois, isto, e se o Espírito daquele que levantou dos mortos a Jesus mora em vós, quando casarem com o ressuscitado, ele habitará em vocês.
Enquanto estiveres com Jesus em Nazaré, não há garantia de transformação para vós. Mas se aquele Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, diz: o que levantou dos mortos a Cristo Jesus vivificará também vossos corpos mortais por seu Espírito que mora em vós. Ele vivificará o corpo mortal. Este corpo está em corrupção. Há algumas promessas muito bonitas, mas até que a transformação ocorra, então vivemos na verdade escrita e na mentira do sentimento, nos pensamentos diários que a carne nos traz. Mas tu estás fundamentado como uma âncora firme da alma, estais ancorados no que está escrito, no fundamento que o apóstolo Paulo nos deixou. E por fim, em Romanos 6,14, ele diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, senão debaixo da graça. Abençoado meu amigo, meu irmão, como é bom compreender as riquezas da sua graça, como é bom ter compreendido o mistério da sua vontade. Por isso eu exorto-vos a que nada ignoreis do que está escrito, para estar a par de tudo o que está a acontecer, para que assim possais tirar o véu aos outros. Será assim até a próxima vez. Os declaro reinando em vida, declaro-vos na verdade da aliança, declaro-vos com anjos ao vosso serviço, os declaro curados, prósperos, mais que vencedores, sempre em triunfo, chamando o que não é como se já está. Abençoados a Deus.